Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios. No versículo 11. Quantos irmãos? Deixa aberto aí, vamos fazer uma oração? Amém. Irmãos, lá em 1 Coríntios, no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Primeiramente, eu queria dizer que é uma satisfação, ter essa oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Também quero dizer que eu não sou pregador, então desde já adianto meu pedido de desculpas pelo mau jeito aqui com as palavras. Mas falar de Deus, falar de Jesus, falar a palavra de Jesus é sempre um prazer, é uma honra, né? É uma dádiva. E nesse versículo que a gente acabou de ler, 1 Coríntios 11, Paulo estava falando para a igreja de Corinto. Ele falou assim: sejam meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. Então ele estava, é um versículo muito simples, basicamente ele estava falando: me imitem como eu imito a Cristo, ou seja, imitem a Cristo. O objetivo de vocês, para ser um cristão, é imitar a Cristo. Esse é o verdadeiro objetivo de um cristão, ser um imitador de Jesus Cristo. E eu queria acrescentar nessa leitura, em 1 Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 15. Vamos ler a partir do 13. 1 Pedro 1, 13. Diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperarei inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então a primeira coisa para a gente ser imitador de Cristo é o que? Santidade. É a santidade, irmãos. Mas o interessante desse versículo que a gente acabou de ler, desses trechos, tem essa parte que fala aqui, ó: como filhos da obediência, né, não os amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O que é uma pessoa ignorante, irmãos? Pessoa ignorante é uma pessoa que ela não tem conhecimento, não tem uma cultura, ou por falta de estudo, de experiência, de prática, ela não domina um determinado assunto, certo? Então é uma pessoa que não tem uma experiência, não tem a prática, não tem o domínio de um certo assunto, de um certo conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente tem ali o irmão Larson. O irmão Larson é contador. Pedir para ele fazer um balanço de uma empresa, imposto de renda, o irmão tem aquele conhecimento, ele vai saber fazer. Mas se eu perguntar agora para você, Larson, se parar aqui nessa rua, aqui, um Boeing 747, um problema na turbina, fala: Larson, arruma ali esse avião para a gente, você vai conseguir? Não, porque nesse assunto específico, você tem uma certa ignorância. Não pode conhecer uma turbina, como que funciona. Porque você estudou para isso? Tem uma experiência, uma prática com isso? Não tem. Mesma coisa que o irmão Jorge. Irmão, se por exemplo parar ali uma ambulância e falar assim: irmão, tem aqui uma pessoa sofrendo do coração aqui, mas tem um coração aqui que precisa transplantar aqui. Está aqui o bisturi. Você consegue fazer, irmão? O irmão estudou para isso? Não. Agora, se falar para o irmão: levanta uma casa aqui, irmão, faz alicerce, fundação, tudo, não sabe, porque o irmão tem uma experiência, tem uma prática. E a mesma coisa a vida cristã. Aqui nesse versículo fala assim, que você não pode deixar de lado o que você aprendeu agora, o que você conhece, a palavra de Deus, para você fazer coisas que você não conhecia antes.
Então, antes, talvez, quando você não conhecia a palavra de Deus, você talvez não tinha discernimento do que é certo e o que é errado. Uma pessoa que ela nunca ouviu a palavra de Deus, ela talvez não saiba julgar isso. Às vezes ela tem um conhecimento empírico de alguma situação moral que ela aprendeu dos familiares dela, mas às vezes ela não sabe discernir o que é o pecado. Às vezes, para ela fazer uma coisa que todo mundo faz, é normal, que o mundo ensinou ela a fazer, ela acha que é normal, e às vezes ela não tem esse conhecimento. Mas depois que a gente conhece a palavra de Deus, depois que a gente sabe o que está escrito nesse livro aqui, a gente passa a saber o que é certo e o que é errado. E é por isso que ele fala aqui, então, não aqui, as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Então, não se entregue àquelas paixões que vocês tinham antes, quando vocês eram ignorantes, quando vocês não conheciam a palavra. Que agora vocês conhecem, agora vocês têm uma vida nova, e agora vocês serão cobrados pelos que vocês sabem na palavra. Amém, irmãos? Então, voltando aqui. Então, a gente tem que ser santo, porque Jesus é santo e porque a gente conhece a palavra. Então, um verdadeiro cristão é aquele que tem conhecimento da palavra, que pratica a palavra, que vivencia experiências dentro da palavra. Amém? Então, voltando aqui à santidade. Que a gente sabe, então, irmãos, que existe a maneira certa e a maneira errada de fazer qualquer coisa. Se você tiver um pensamento, ou você tiver uma ação, ou você for fazer qualquer outra coisa, e você não tiver coragem de fazer aquilo, ou de pensar naquilo, ou de falar aquilo na presença de Jesus, na frente de Jesus, como se Jesus estivesse do seu lado, fala assim, eu não tenho coragem de falar isso na frente de Jesus, eu não tenho coragem de agir assim na frente de Jesus. Por que você teria coragem de fazer em qualquer outro momento? Porque Jesus, Ele está com você, todo momento Ele está com você. Então, se você não tem coragem de pensar, de agir, de falar em alguma coisa na presença de Jesus, então quer dizer que aquilo é algo errado. Aquilo é algo errado. Então, voltando aqui, a santidade e ser o imitador de Cristo. Então, foi falado anteriormente aqui no versículo Marcos 16:15. Então, Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou um último ensinamento para os discípulos, que a gente conhece como, alguns falam sobre grande comissão. Então, depois que Jesus ressuscitou, quando ele reuniu os discípulos, o último ensinamento ele deixou, que é o versículo que já foi lido aqui, em 1 Pedro 1, 15 e 16 pela Luana. Não, desculpa, em Marcos 16, 15 pela Luana, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, Jesus ele deixou essa missão para cada um de nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, se eu sou imitador de Cristo, eu estou buscando a santidade, eu não preciso fazer os ensinamentos de Cristo, porque eu quero ser imitador dele, e ele mesmo deixou explícito: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas às vezes você pensa assim, eu sei falar de Cristo, como que eu posso falar de Cristo? Às vezes é difícil para mim lidar com as palavras, por mais que o Ministério de Missões aqui ensinou a regra da mãozinha lá pra gente. Quem teria coragem de vir aqui falar essa regra aí? Algum embaixador teria, com certeza. Vocês viram lá? Deus me ama, sou pecador, Jesus morreu e ressuscitou por mim, recebo o Senhor, sou salvo, né? Então Deus me ama. Às vezes você pode usar essa estratégia, chega em alguém e fala: Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu próprio filho para morrer por você. Vai falar: morrer por mim? Porque segundo ele, sou pecador, porque todos pecaram. Eu pequei também, eu pequei, você pecou, todo mundo pecou, todos pecaram e estão longe do reino de Deus, estão destituídos do reino de Deus. Mas e agora, o que eu faço? Jesus morreu. Ele morreu e ressuscitou por você para salvar o seu pecado, o meu pecado. O que eu preciso fazer agora? Receber o Senhor, sou salvo. Falando assim parece simples, né? Parece fácil. Mas às vezes, ainda assim, a gente tem essa dificuldade de se expressar, de usar essas palavras, de falar de Cristo, né? Então aí que vem, irmãos, algo que eu acho fundamental, o crescimento do cristianismo, que é exatamente tudo que a gente está falando aqui: ser um imitador de Cristo, ser um verdadeiro imitador de Cristo, ser um testemunho vivo de Cristo.
Então a pessoa ela olhar para você e ver diferença na sua vida, ela olhar para você e sentir que você é diferente dos demais. Aqui na igreja a gente tem um trabalho com os meninos, que já foram falados das meninas, que são as mensageiras, e a gente tem um trabalho com os embaixadores de Cristo. Algum embaixador pode vir aqui dar uma força aqui e falar para mim o que é um embaixador? Só a palavra embaixador, não embaixador de Cristo. O que é um embaixador? A palavra embaixador significa corajoso. O que é embaixador? Embaixador é aquele que representa seu governo em outro país. Amém. Isso aí, muito bom. Muito obrigado. Então, que nem o Eric falou, que embaixador é aquele que representa o seu país, seu reino, uma terra estrangeira. Por exemplo, no Brasil tem lá no Japão, tem um embaixador brasileiro que fica lá no Japão. Ele representa o presidente aqui, ele representa o nosso governo, só que lá no Japão. Então ele está numa terra estrangeira, tem outros costumes, outra língua, uma terra diferente, não é a terra dele. Só que ele é representante do nosso país lá. Mesma coisa, a gente pode ser um embaixador. No versículo 2 Coríntios 5:20, quem pode falar? Um embaixador, fala o versículo aí sem precisar ler. 2 Coríntios 5:20. Pode vir, Davi. Ele vai sem ler, sem nada, ele vai chegar aqui e vai falar para a gente, sem abrir. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós exortasse. Rogamos-vos, pois por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém, muito obrigado. Muito obrigado. Isso aí, é o versículo chave dos embaixadores, né? 2 Coríntios 5:20, que é de sorte, portanto, somos embaixadores de Cristo. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Tem várias versões aqui que eu estou, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, de sorte, somos embaixadores de Cristo. A gente já viu que o embaixador, então, é um representante do seu governo, do seu reino, do seu país, numa terra estrangeira. E o que seria, então, o embaixador de Cristo? Seria um representante de Cristo numa terra estrangeira, a mesma coisa. Então, é um representante direto de Cristo. Então, como melhor ser um representante direto de Cristo se você for um imitador de Cristo? Certo? Então, é muito mais fácil. Você ser um imitador de Cristo, você vai conseguir ser um embaixador de Cristo, um representante de Cristo aqui na terra. Então, o embaixador de Cristo, como a gente falou, é o que representa o próprio Rei Jesus, o próprio reino de Deus aqui na terra. E como que eu posso ser o embaixador de Cristo, então? Como que eu posso ser um testemunho vivo de um verdadeiro cristão? Através das nossas atitudes, através dos nossos gestos, através das nossas palavras, e através de como a gente trata as pessoas, como a gente trata nossos irmãos, como a gente se porta na escola, se porta na faculdade, se porta no trabalho. Então, as nossas atitudes no dia a dia que vão demonstrar que nós somos um verdadeiro cristão, que nós somos o embaixador de Cristo. Lá em Mateus 5,13, vós sois o quê? O sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a gente tem que ser essa luz que vai guiar na escuridão as pessoas que estão perdidas. Em 2 Coríntios 6,14, que comunhão tem a luz com as trevas? Então, que comunhão? Uma luz que anda junto com as trevas, que fica no meio das trevas, o que ela vai se diferenciar dessas trevas? Ela vai começar a se apagar. Então, uma luz ela tem que brilhar, ela tem que ser diferente, ela tem que ser a luz do mundo. E em Romanos 12:2, um versículo que eu gosto muito, que fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui esse versículo fala que a vontade de Deus é melhor que a nossa própria vontade. Ela é boa, perfeita e agradável para nós mesmos. Então, a vontade que Deus tem para nós mesmos é melhor que a nossa própria vontade. E no mesmo versículo ele fala: não se conforme com as coisas desse mundo, porque às vezes o mundo ele quer
colocar ideologias na sua cabeça, Ele quer que você aceite práticas que a sua Bíblia fala que está errada. Ele quer que você aceite situações que você aprendeu desde pequeno que aquilo lá é errado e eles querem te colocar aquilo como normal. Mas esse versículo diz tudo: não se conforme com essas coisas, porque você não é mais ignorante, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. E você tem que ter essa convicção até o fim de falar: eu sou um imitador de Cristo, eu sigo a palavra de Cristo, eu sei o que é certo, é o que está aqui, é o que está na Bíblia. Fora disso, provém de uma Bíblia. Então o cristão, ele é diferente, e as pessoas têm que enxergar essa diferença em você. Uma vez eu estava trabalhando num lugar e uma mulher tinha recém começado, era adolescente ainda, e uma mulher falou assim: você é diferente. Por que você é diferente? Eu falei: diferente em que sentido? Você parece que tem uma alegria, uma paz. Daí ela virou assim e falou: você é crente, né? Você está me perguntando se eu sou cristão? Eu sou cristão, eu sigo Jesus Cristo. E é daí que vem a minha paz, é daí que vem a minha alegria. Porque Jesus Cristo, Ele me completa. Ele me traz com Ele eu fico tranquilo, porque Ele é a paz da salvação. E você também pode sentir isso aí na sua vida. Então, uma pequena brecha que às vezes aquela pessoa me deu, e consegui transmitir a mensagem para ela, né? Então, quão bom seria se todo mundo reconhecesse isso na gente? Se alguém olhasse para você e falasse: nossa, você é diferente. Por que você é diferente? E aí você fala: porque eu sigo Cristo. E você também pode ser igual eu. Você pode ter essa mesma alegria, você pode ter essa mesma paz, né? Então a gente precisa ser testemunhos demais. A nossa vida tem que falar por nós mesmos. Aleluia. Porque vocês acreditam, irmãos, que no decorrer da sua vida, todas as pessoas que passaram pela sua vida, todas as pessoas que passaram desde lá da escola, do seu primeiro emprego, que passaram pela sua faculdade, enfim, por todos os seus trabalhos, quem acha aqui que Jesus vai chegar um dia e vai cobrar, falar: poxa, você ficou o tempo todo lá, do lado daquela pessoa que você nunca falou de mim? Vocês acham que Jesus vai cobrar de vocês? Vai, né? Vai. Então, cada pessoa que passa na nossa vida, querendo ou não, a gente é responsável por ela. Às vezes a gente almoça com uma pessoa no trabalho a vida toda e a gente nunca falou de Cristo para ela. Às vezes a gente tem um colega da escola que a gente faz trabalho lá, trabalho em grupo ou da faculdade, vai na casa dele, ele vai na sua casa e às vezes ele nem sabe que você é crente. Ele nem sabe, nem percebeu que você é diferente dele. Será que nossas atitudes estão condizendo com o verdadeiro cristão? E porque nós, irmãos, nós podemos influenciar, nós podemos inspirar as outras pessoas. Às vezes, por exemplo, o pastor falou aqui de tragédia, de pessoas que querem se suicidar, entregar sua própria vida. E às vezes, num momento desse, a gente fica pensando: imagine se for uma pessoa que você teve contato com ela, que ela em algum momento passou pela sua vida e acontece um acidente, ou acontece uma tragédia, ou ela se mata, ela perde a vida de alguma forma. Será que a gente não vai ficar pensando depois e falar: poxa vida, estudei com aquela pessoa, ou sentei do lado daquela pessoa, ou trabalhei com ela 6 meses, 1 mês, 1 semana, e eu nunca falei de Cristo para ela, e agora aconteceu esse acidente, aconteceu essa fatalidade, ela morreu, eu nem sei se ela chegou a conhecer a Cristo, eu nem sei se ela chegou a ouvir a palavra de Deus. Então a gente não pode deixar acontecer uma fatalidade, uma tragédia, para a gente começar a pensar nessas coisas, começar a pensar que a gente tem responsabilidade pelas pessoas que nos cercam, pelas pessoas que estão do nosso lado, pelas pessoas com quem a gente tem convivência. E às vezes, que nem eu falei, não precisa falar, basta só você demonstrar com as suas atitudes o que é ser um verdadeiro cristão. Você já vai estar plantando uma semente na vida daquela pessoa. Esse dia minha esposa, ela me falou com uma certa alegria, mas também com um mix de sentimentos, uma certa tristeza também. Ela estava falando de uma colega dela de ensino médio. Ela falou: poxa, a fulana aceitou a Cristo agora. Quando eu era lá no ensino médio, tanto que eu chamei ela para a igreja, ela chegou aí, falava de Cristo para ela, e ela não aceitou. Simplesmente continuou sua vida. Daí ela casou, teve um filho, teve outro filho.
Depois de muito tempo, ela aceitou a Cristo e me ligou aqui toda animada, alegre, falando que tinha aceitado a Cristo. Daí eu falei, tá, mas você é uma notícia boa, né? Por que você está um pouco triste com essa situação? Ela falou, poxa, mas por que ela não aceitou lá atrás, quando eu falei? Daí eu falei para ela, não importa quem falou para ela, quem ganhou ela para Cristo, não importa que você fez a sua parte quando você teve a chance. Quando você teve a chance de demonstrar, através das suas atitudes, ser um verdadeiro cristão, quando você teve a chance de convidar ela para a igreja, você fez, ela foi, de repente não era o momento dela aceitar a Cristo naquele momento, mas de repente lá na frente, ela pode ter passado por uma dificuldade, ela pode ter se lembrado, falar, poxa, lá atrás alguém falou de Cristo, lá atrás eu vou procurar saber mais. De repente, os seus caminhos desencontraram, você já não tem mais contato, mas aquela semente que você plantou, aquilo que você falou, ficou gravado na vida daquela pessoa. Aqui a gente tinha uma campanha que a gente colocou o versículo 1 Coríntios 3, 4, 6, que umas pessoas falavam, eu sou de Paulo, e outras falavam, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então não importa se foi você que plantou, Aleluia. Não importa se foi outra pessoa que regou, o importa é que cresceu, que Deus deu crescimento. Glória a Deus. Eu queria também, para finalizar, irmãos, ler com vocês junto, lá em Mateus 13. Vamos abrir ali em Mateus 13, do versículo 3. Uma parábola muito conhecida. Jesus falando ali aos seus discípulos. Mateus 13, a partir do 3. Amém? Mateus 13, 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Vieram as aves e elas comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, pois não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em terra boa e deu fruto. 100, 70 e 30. E mais para frente, no versículo 18, Jesus ele explica essa parábola aos seus discípulos. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e as perseguições por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Nessa parábola, então, fala desse semeador que saiu a semear e as sementes foram caindo em solos diferentes. Eu gosto de pensar, irmãos, que essa parábola, na verdade, é semeador, que essa semente não caiu. Eu gosto de pensar que ele estava passando por um terreno, ele olhou aquela terra e falou: essa terra aqui é uma terra seca, mas eu vou jogar semente. Ele passou mais para frente: essa terra aqui está cheia de espinhos, mas eu vou jogar semente. Mais para frente ele viu uma terra cheia de pedra, falou: isso aqui não vai dar nada, mas eu vou jogar semente. Até que ela chegou numa terra que ele jogou a semente e era uma terra boa e frutificou. Então eu gosto de pensar que, na verdade, esse semeador, ele escolheu jogar a semente, independente do terreno que foi apresentado a ele, do terreno que ele encontrou, ele jogou a semente. E às vezes, algumas situações da nossa vida, com algumas pessoas que a gente vai conhecer, a gente vai falar: essa pessoa não vai dar certo, eu não vou
Se eu falar a palavra de Deus para ela, ela não quer ouvir, ou ela não vai frutificar, ou não vai nascer nada ali. Mas não é obrigação nossa, minha e sua, julgar isso. A obrigação nossa é jogar semente. Jogar semente. Quem vai dar o crescimento, que nem a gente falou, é eu, é você, é Apolo? Quem vai dar o crescimento? É Deus. É Deus. Então, independente da situação, independente da pessoa que passar por você, você não tem que julgar se ela vai receber ou não. Você tem que jogar semente. Então, não desista. Joga semente. Mas você fala, mas esse semeador ali, essa semente é cara. É cara. Teve um custo, mas já está pago. Já foi paga essa semente. Foi pago por Jesus, quando Ele morreu, quando Ele entregou a sua vida por mim e por você. Porque essa semente para nós, agora, é de graça. A gente tem acesso a ela. Imagina que você tem um saco dessa semente e conforme você vai tirando, o Espírito Santo vai colocando mais. Vai colocando mais. Então você nunca vai ficar sem essa semente. Se você ser um verdadeiro imitador de Cristo. Se você procurar ser santo, se você procurar ser um testemunho vivo de verdadeiro cristão. E às vezes, para finalizar, às vezes você não vai ver o crescimento dessa árvore. Às vezes nos seus caminhos, que a gente falou que vai desencontrar daquela pessoa, às vezes você nem vai ver ela frutificando. Mas o seu coração vai estar tranquilo, porque você fez a sua parte. Você, na oportunidade que você teve, você lançou a semente. Amém, irmãos? Essa era a palavra que eu queria trazer para vocês. Antes de entregar aqui para o Pai, graças te damos, Senhor, pela sua palavra, Pai. Que nossos corações possam receber, Senhor, o que o Senhor quis dizer esta noite para cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa dar força, possa dar entendimento, compreensão, e que o Senhor possa dar ânimo, Senhor, para que nós nunca possamos desistir, Senhor, de jogar a sua semente, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais a falar de Ti, Senhor, e a ser um exemplo, Pai, um exemplo para muitas pessoas, que nós possamos ser um verdadeiro cristão, nós possamos, através das nossas atitudes, da nossa fala, do nosso agir, do nosso pensar, demonstrar, Pai, que nós somos sim verdadeiros seguidores de Cristo, que nós somos verdadeiros embaixadores de Ti, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.